Bom, é o quadro Giro Ambiental. E olha só, pessoal, que assunto importante, economia circular. Bom, para a gente entender direitinho o que é, quais os benefícios, uma entrevista que certamente será super bacana com a professora Sueli. Tudo bom, professora? Tudo bom? É um prazer poder falar com vocês. Bom, explica para a gente, pessoal de casa, certamente curioso, interessado no assunto, primeiramente, o que é? Então, é um termo que aparece agora, mas é uma ideia que já vem de longa data, né? Economia circular é uma forma de se referir a um jeito de usarmos os recursos naturais, permitindo ou imitando ou fazendo o mesmo que a natureza faz, que é devolvendo continuamente os recursos naturais para um ciclo de transformação e utilização. O termo circular é muito importante porque nós estamos acostumados, né, a pegar um recurso lá na natureza, um mineral, uma planta, um recurso biológico ou um recurso, o solo, por exemplo, e utilizarmos ou transformarmos em produtos que nós temos interesse, que facilitam muito a nossa vida em vários aspectos, e depois devolvê-los para a natureza dar conta dos resíduos que sobram. A economia circular procura mudar esse paradigma, é um paradigma novo, é de que a gente quase não joga nada fora, seria o ideal não jogar nada fora, e fazer tudo voltar como recurso natural para o novo ciclo de matéria-prima, produção de objetos, de recursos, de materiais e coisas que a gente necessita, e com uma reutilização, seja ela de várias formas que a gente vai comentar aqui. Uma delas mais conhecida tem um conceito que é chamado reciclagem, outra chamada reutilização, outra chamada redução. Vários conceitos que surgiram a partir do século XX para que a gente possa não impactar tanto o ambiente, para a gente possa não esgotar os recursos e que para a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais segura, em parcimônia com os fenômenos ambientais, com a natureza, colaborando com ela. Bom, A ideia de professora, círculo mesmo. tá, por que esse conceito surgiu agora? Fale um pouquinho mais sobre isso. Então, eu comecei dizendo que ele parece novo, mas na verdade ele não surgiu agora. Ele surge lá nas primeiras preocupações com o esgotamento de alguns recursos que não são renováveis no tempo histórico, para que a gente pudesse devolver recursos para que novamente os minerais, os recursos biológicos voltassem para o circuito da produção. Isso era conhecido como cradle to cradle, que é do berço ao berço, você fazer tudo voltar continuamente circulando, né, no nosso uso, sem desperdício. E ele é novo porque, alcançando agora a mídia e também indo para as escolas e também as empresas se comprometendo a mudar seus projetos, seus designs, também estão compreendendo que é preciso a gente reduzir o desperdício, reduzir o descarte, e que o que a gente descarta não é resíduo nem lixo, é tudo matéria-prima, volta a ser natural, né? Então, é uma ideia que agora está começando a ficar mais visível, mas ela não é tão recente, né? Ela está lá no século XX, no final da primeira das décadas de 50, 60, quando há um início de um ambientalismo mais forte, preocupado com os impactos ambientais do lixo, dos resíduos sólidos e tudo que a gente descarta. Bom, qual o principal benefício, professora? Porque imagino que existem vários, né, benefícios da economia circular. O que a senhora pode falar a Uhum. respeito disso? Quais os principais benefícios, a vantagem? Depois vou perguntar para a senhora também como implementar, que o pessoal certamente vai, Sim, não é? sim, Pode falar, sim. por favor. Então, muitos são os benefícios. A gente agora, com toda essa comunicação quase instantânea da mídia, estamos vendo o que está acontecendo com os oceanos repletos de plásticos, por exemplo, que acabam gerando impactos sobre a fauna, matando os animais e tendo dificuldades para que eles possam viver nos habitats que eles têm que explorar para recursos, para sua alimentação e seu modo de biológico de existir. No caso dos benefícios sociais, são muitos, porque algumas matérias-primas, elas estão mesmo em risco de nós não termos mais, alguns minerais estão com data marcada para deixarem de existir, a Terra não é infinita, nem os recursos são infinitos, né?
Então, um benefício é a gente ter mais duração dos recursos. A gente precisa tanto, a gente está aqui diante de um computador que tem plásticos, tem muitos minerais aqui nessa tela que a gente usa, Claro. energia que a gente aciona para fazer tudo, né? Tudo isso precisa continuar existindo, primeiro porque a gente viva melhor, a gente não quer poluição, nem impacto ambiental, nem menos saúde, a gente quer um ambiente saudável. Segundo, porque não é possível a gente só retirar, sempre retirar e descartar. É importante que a gente faça com que as matérias, os recursos que são utilizados para fazer tudo que a gente usa, roupas, alimentos, calçados, recursos para fazer construções, tudo possa ter uma durabilidade maior e tudo possa ter designs mais eficientes, com menos perda de energia, com menos gasto de energia, com menos custo para as águas, e tudo isso faz parte dessa visão nova, né, que é a visão da gente entender que a natureza faz isso. Ela tem suas temporalidades. O ciclo das rochas é um tempo muito longo, mas as rochas ciclam, mas um tempo muito longo. Agora, os materiais que são retirados, por exemplo, do petróleo, também podem voltar a ter melhor uso sem tanto descarte, um volume que fica ali por muitos anos num aterro sanitário, por muitos anos, às vezes até num lixão, e poderia não estar lá. A gente não tem condição mais de pensar que a solução é só acumular, né? Só separar e dar para alguém acumular em algum lugar. A gente precisa pensar cada vez mais na reciclagem, nas possibilidades industriais de se devolver matérias-primas para o circuito industrial e, ao mesmo tempo, também mudar o nosso modo de vida para pensar como podemos ser menos perdulares, menos gastões, né? Entre aspas, da natureza, imitando o que ela já faz. A natureza faz com grande eficiência isso, só que a gente está, o tempo da natureza é diferente do tempo social. E às vezes, por não ter o tempo social igual ao tempo da natureza, nós temos muitos impactos de acúmulos de resíduos e de poluição, né, que vão para todos os tipos de ambientes, para o solo, para as águas, ou ficam acumulados em algum lugar para alguém poder dar conta daquele grande volume de resíduos que a gente desperdiça. Bom, e algo super interessante também, né, professora Sueli, é que a economia circular pode mudar, inclusive, a forma, não é? Como a gente se veste, a forma de consumir, de comprar as coisas. Como implementar? Porque essa certamente talvez seja a principal pergunta do pessoal que está em casa. Mas e aí? Como implementar a economia circular? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque o pessoal poderia pensar assim, mas então é mais do mesmo? A gente já sabe que tem que reciclar, que tem que separar os resíduos, o que que a gente tem que fazer mais além disso, né? O que se está se falando quando se fala de economia circular, que é uma mudança realmente de paradigma, é que a gente pensa que a indústria vai mudar o seu sistema produtivo, ela vai nos dar produtos em que a gente saiba como descartá-los e como usá-los, e que nós podemos ter uma atitude melhor de uso, né, daquilo que a gente necessita. A gente necessita do tecido para fazer nossas roupas, mas muitos tecidos hoje já estão na economia circular. Muitos calçados que a gente usa hoje já se reutilizam de matérias-primas que não são as matérias-primas lá retiradas originalmente da natureza in natura, mas elas já são produtos de reusos desses materiais por outras indústrias. Então, essa lógica que muitos chamam de ecologia industrial também, que as empresas se entenderem nesses circuitos produtivos, né? Se eu não posso usar, se eu uso um plástico para embalar água, para vender água, mas depois essa embalagem, o PET, pode ser destinado para um outro uso, para uma outra indústria, que tem um outro design para usar, um outro projeto para usar esse recurso. O interessante é que essa ecologia, né, essa interação, até o termo que você vai usar, essa simbiose, né, esse uso comum de um mesmo recurso, essa partilha de recursos, seja feito de um modo em que não só o consumidor, nós que somos também responsáveis, né, pelos das matérias, dos recursos da natureza, possamos ter mais consciência. Mas eu acho que um caminho importante sempre é a educação. Sem Sempre a gente dúvida. acaba caindo na nossa tecla comum, que é que nós precisamos aprender mais de onde vêm as coisas que a gente usa e como elas são produzidas. Então, um conhecimento maior do processo industrial pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, um conhecimento melhor do que a gente come, sabendo ler os rótulos e embalagens e fazendo escolhas melhores daquilo que realmente nos traz bem-estar e saúde, e um pouco também o consumidor, que é chamado esse ponto do circuito da circularidade, ele ser um ator fundamental
para poder mudar o processo industrial e mudar também o seu descarte. Outra coisa muito importante que nós podemos fazer é reconhecer, por exemplo, que existem trabalhadores que nos ajudam muito já nessa condição que a gente está contemporânea, que são as cooperativas de catadores, né? Eles são grandes parceiros da circularidade, porque eles trabalham muitas vezes até não tão visíveis na sociedade, recolhendo, separando e ajudando que a matéria-prima possa voltar para o circuito industrial, porque não adianta a gente dizer que não, que vai usar sem haver uma coleta organizada em volume suficiente para que a indústria também possa se utilizar. Então é como se fosse mesmo um circuito, todos dependem de todos. Aliás, essa é uma frase, a definição da ecologia, né? Na natureza, todos dependem de todos. É a mesma coisa que a gente está falando para a economia. Na economia, todos dependem de todos. Então, um faz o uso, como nós também temos que ser mais conscientes, outros descartam, outros separam, outros devolvem, a indústria produz, tem projetos novos para que a gente possa usar melhor todo o patrimônio natural que o planeta nos oferece. E isso não apenas para sermos vorazes consumidores, mas para termos mais saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Quais as principais dificuldades, professora, para São pôr tudo muitas. isso em... E a gente diz que esse novo paradigma, todo novo paradigma é uma coisa assim, é um rompimento de uma ideia anterior radicalmente para outra, né? Sem dúvida. Então, se tudo antes era tirar, produzir, usar e descartar, agora é não descartar, fazer tudo sempre voltar para o circuito, né? Isso não é fácil, isso é muito difícil, É, porque nós temos um sistema. Primeiro, a gente tem um sistema produtivo que precisa se adaptar e revolucionar. Imagine você revolucionar o sistema produtivo. Não é fácil, né, fácil, porque você professora? depende de conhecimento, você depende de novas técnicas. Muitos Revolucionar a sua própria estudos, vida né? não é fácil também, porque a gente está acostumado e a gente é muito habituado a poder a consumir de uma forma. Então, talvez, eu acredito muito na educação e por isso eu acho que se houver um pacto, né, grande, como já vem acontecendo, a gente está falando de coisas que são difíceis de fazer, mas que são coisas que já estão acontecendo, né? Uma transformação no jeito de eu me deslocar, com transportes com menos impacto na produção de carbono, uma maneira de eu usar a água sem desperdiçar tanto volume de água, uma maneira de eu poder devolver as pilhas que eu utilizo para um sistema que vai reutilizar. Então, são ações que, de alguma maneira, até pontuais, elas podem ser mais harmônicas, mas a grande transformação vai depender de todo mundo, ou pelo menos a maior parte das pessoas concebendo a sua vida como circular, não uma vida linear, né? Isso Pois é. depende de muita coisa. E a senhora acha que, por exemplo, essa situação, porque hoje a humanidade tem uma forma marcante de viver, né, professora? Extrai da Tem. natureza, não é? Produz, consome e depois acaba descartando. A senhora acha que esse sistema, não é, ele tem longa duração ou não? O que a senhora Então, pode falar a respeito dessa situação? Porque essa é uma característica marcante da humanidade. eu sou ambientalista, né, uma pessoa que acredita e tem muita esperança na transformação do mundo, e, portanto, eu acredito que é possível, sim. Eu já acho que se mudou muita coisa, né, apesar Temos. de já caminhamos, né? Já caminhamos e a Falta gente muito tem um ainda, grande. né? Não muito, porque tem países que andaram mais, tem, por exemplo, na Holanda, eles têm uma meta de lixo zero já para 2030, né? E Para no chegar a não Brasil? descartar nada, né? Não chegar a não descartar nada, deve estar ocorrendo uma grande transformação na sociedade. Eu sou esperançosa nesse sentido, porque eu acho que já há na formação da juventude, pelo menos algum impacto sobre os nossos problemas ambientais, né? Sejam eles globais, regionais ou locais. Já há alguma sensibilização para que a gente possa observar isso. Eu, como sou educadora, eu tenho já visto nos estudantes que eu trabalho muitas mudanças na alimentação. Muitas mudanças que pessoas que querem mudar seus hábitos alimentares porque reconhecem o impacto que elas causam se alimentando de alguns tipos de alimentos, né? Não que elas vão radicalizar, não usar nenhum, não vou fazer nenhuma defesa de nenhum tipo de alimentação, porque eu também acho que a alimentação é cultural e quem decide isso são as nossas maneiras de Culturas, fazer, sem ser e dúvida. viver com os nossos alimentos. Mas eu já vejo que os jovens, eles têm já uma atitude mais assim,
de uma aprendizagem melhor do que a minha geração teve, né? E, ao mesmo tempo, também observo que muitas indústrias fazem já uso de princípios da circularidade quando trabalham as suas embalagens, os seus produtos, né? Faz parte, inclusive, de um novo marketing, você está atinado com a conservação, a sustentabilidade, né? Não só como um slogan, mas já projetos bem interessantes de redução de matérias-primas, de melhor uso, né, dos recursos que estão nesse imenso mundo das embalagens que nós vivemos, né? Bom, Também professora, entendo que a embalagem tem uma função educativa e social. como que é no Brasil? O nosso tempo, a conversa tá tão boa que passou Tá. rapidinho. Como que é Oh, no que Brasil? A pena. senhora citou a Holanda como exemplo, mas e aqui Isso. no Brasil, como que está essa situação? Estamos caminhando, estamos evoluindo ou apenas engatinhando? A gente está caminhando no sentido de, pelo menos, por exemplo, reconhecer que em alguns municípios, como o meu município onde eu vivo, que é São Paulo, que as cooperativas de catadores têm uma função social e, portanto, elas precisam de apoio de políticas públicas para que elas possam ser reconhecidas não como aqueles catadores de lixos antigos, que onde o que a gente não quer a gente joga para que alguém faça o trabalho que a gente não faz, mas como uma parcela da sociedade importante na sustentabilidade. Então, há já muitas políticas públicas, né? Legislações, apoios no sentido do capital, de poder apoiar as iniciativas de cooperativas, uma melhoria de quem está nesse circuito da circularidade não seja visto como algo que não interessa tanto. Então, eu vejo algumas coisas que já vem acontecendo já nos últimos 30 anos. Já há um movimento. O que eu acho é que a gente não pode, já há até alguns estudos que falam de porcentagens, inclusive, de reuso de alguns recursos, como, por exemplo, o não quase não desperdício muito menor do que existia do alumínio, agora dos plásticos, depois também de outro vidro, né? A gente precisa de tecidos menos, né? Mas a gente também já tem muitas organizações não governamentais atuando nessa conscientização, trabalhando por uma nova maneira de pensar, o modo de ser e viver e trabalhar nas cidades, né? O modo de como a gente pode ter uma agricultura com menos desperdício. Então, eu acho que tudo isso são contabilidades ainda precisam se acertar, mas eu entendo que é um caminho. Eu acho que já existe muito mais ação em torno dessa ideia do que existia há 20, 30 anos atrás. Boa, muito obrigado pela entrevista. Foi uma aula aqui para o pessoal que está em casa. Eu que agradeço a vocês. Valeu, muito obrigado à professora Sueli. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Estou sempre por aqui, ó, girando no Giro Ambiental. Tchau!